cumprimento a igreja nessa tarde com a paz do Senhor. Motivo da alegria, né, irmãos? Podermos estar na casa do Pai nessa tarde, uma vez mais, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, já estamos abençoados, né? Através dos louvores, do testemunho, já estamos abençoados, né, irmã Cristina? Muito bom estar neste lugar, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida da irmã Marielle, que me fez o convite, pastora Juraci, e todas as irmãs do Círculo, diretoria, que estão sempre orando por nós, e orando por este trabalho, né, irmãos Ademaduro, Círculo de Oração, Vencendo pela Fé. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 18. Irmãos, todos os louvores, palavra que a irmã Angélica leu, tudo falava sobre oração, adoração. E Deus é fiel, né? Os testemunhos, tudo está falando a respeito da palavra que eu vou trazer nesta tarde, porque as coisas do Senhor, elas têm comunhão. Aleluias. Diz assim, irmãos, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E aconteceu-lhe também uma parábola, e contou-lhe, perdão, irmãos, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Amém. Podem sentar, irmãos. As irmãs cantaram o primeiro louvor sobre adoração. O segundo louvor, que mesmo com gemidos, é um tipo de oração, muitas vezes gemendo. E nós chegamos nesta tarde, irmãos, é dessa maneira. Tudo parece difícil, eu estou tremendo para estar neste lugar. É uma responsabilidade muito grande. Eu dizia para minha filha, eu sinto dores abdominais, ficamos nervosos, mas Deus está aqui neste lugar e a palavra é dele. E eu quero dizer, irmãos, que quem falava esta palavra foi Jesus. E Jesus falou sobre parábola. Parábola quer dizer uma comparação ou uma ilustração. Jesus nos fala do dever de orar e não desfalecer. Desfalecer, irmãos, é não perder as forças pouco a pouco. A irmã estava falando, né, que muitas vezes nos faltam as forças, muitas vezes nos falta a saúde, mas Deus tem nos sustentado. O que é a oração, irmãos? A oração é falar com Deus. Aleluias. Falar com Deus pode ser de joelhos, pode ser em pé, pode ser sentado, deitado, em pensamento e espírito. O importante é orar. O que mais nós falamos aqui nessa tarde foi sobre oração. Aleluias. Juiz. Aqui nós falamos de um juiz iníquo. Juiz é alguém, um magistrado, que estava naquele lugar para julgar as causas. É magistrado, é encarregado de julgar. Isso quer dizer juiz. Ele não temia a Deus e nem a homens. Não respeitava. Não tinha temor do Senhor. Mas Jesus fala duas coisas a respeito desta mulher. Esta mulher era uma mulher de oração. Porque esta palavra começa com Jesus dizendo sobre a importância de orar e não desfalecer. Segunda coisa, que era viúva. E quando falamos de viúva, é aparentemente sem nenhum familiar que pudesse defendê-la ou ajudá-la. As viúvas estavam entre os membros mais vulneráveis da sociedade. Viúva, irmãos, é aquela que não tinha um esposo para estar do seu lado. Nós, mulheres, gostamos de andar com o marido do lado, né, irmã Darcila? Eu até para ir na farmácia, às vezes eu vou correndo e digo para o marido, vamos junto. Às vezes ele diz, eu nem posso dirigir, mas vamos junto. A gente costuma andar junto, não é verdade, irmãs? Isso é tão bom, tão lindo, tão importante, mas nós estamos falando de uma viúva. Ela não tinha mais o esposo por perto para estar com ela, para poder ir diante do juiz levar a sua causa.
Nós não sabemos que tipo de causa tinha essa mulher, qual era a situação que levava ela diante do juiz. Eu anotei algumas coisas, irmãos. Essa viúva estava aparentemente sem nenhum familiar que pudesse ajudá-la a defender a sua causa. Não sabemos qual a sua causa. Se terras, quem sabe herança, quem sabe algo que estava para ser decidido ainda quando seu marido estava vivo, mas agora ela estava viúva e precisava estar diante do juiz. Irmãos, e tem horas que nós buscamos do Senhor e é nós e Deus, mas tem horas que tem alguém no caminho. E no caminho desta mulher estava esse juiz. Eu estava hoje orando e lembrando que às vezes quando nós estamos enfermos e nós vamos contar para alguém, já aconteceu comigo, irmãos, estar com a enfermidade e eu estava muito preocupada. E quando eu fui falar para uma pessoa, saiu da boca e a pessoa disse, olha, eu conheço alguém que passou por isso aí e morreu. É o juiz iníquo, irmãs. Não é verdade? Mas nós estamos preocupados com uma situação. E aquela pessoa, em vez de nos acalmar, nos deixa mais aflito. E certamente era o que acontecia com essa viúva. Porque ela chegava diante do juiz e ele não dava a importância à situação dela. Ela não tinha advogado para pleitear a sua causa, insistente e sozinha. Mas aquele que teme ao Senhor, irmãos, é cuidado por Ele. Aquilo que a irmã estava testemunhando aqui, eu tenho vivido milagre, irmãs. Quando eu sou convidada para pregar, passa pela cabeça dizer não. As irmãs que pregam a palavra sabem disso. Passa pela cabeça dizer não, não posso, não devo, enfim. Quem somos nós, irmãs, para dizer não para o Senhor? Quem somos nós para retroceder? Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Aleluias. E Ele tem cuidado de nós. E o Senhor me fazia lembrar dos milagres, de tudo que Ele cuidou de mim. A irmã Marielle disse assim, hoje a filha da irmã está aqui e vai ouvir a mãe pregar. Essa minha filha que está conosco hoje, é aquela que passou pelo acidente o ano passado. No dia 1º de dezembro, eu estava aqui pregando. E Deus me deu uma palavra lá em 2 Crônicas 20. E ele dizia, levantava um profeta, e o profeta dizia para Josafá, esta peleja não é tua, não tereis que pelejar, eu pelejarei por ti. E eu preguei essa palavra aqui. 4:30 da tarde eu saí deste lugar, às 5 horas eles pegaram o carro para ir a Joinville. E o carro capotou, ficou com as 4 rodas para cima. Estava ela e meus 3 netos, e o esposo. E não sofreram nenhum arranhão. Ninguém passou mal, porque a mão do Senhor estava sobre aquele carro, sobre a vida dos nossos filhos. E eu não sabia de nada, eu fui para o culto à noite, ali na congregação Vila Júlia. E quando eu retornei do culto, ela tocou o telefone para falar com meu esposo. E ele atendeu o telefone e eu perguntei o que foi. Ele disse, um acidente. Eu digo, se machucaram? Ele disse, não, está tudo bem, o carro capotou, foi perda total, não presta mais. E eu só olhei para ele e disse, eu não posso falar nada, eu não tenho condições. E eu fui para o meu quarto, e quando eu abro a porta do quarto, o Espírito Santo disse para mim, faz a minha obra, que dos teus sou eu que cuido. Faz a minha obra, disse o Senhor. Quem somos nós, irmãs, para dizer para o Senhor que não podemos ir, que não podemos fazer nada? Ele é fiel, Ele cuida de nós. Aleluias. Eu gosto de pregar a palavra testemunhando, porque eu tenho vivido milagre, irmãs. Deus me levanta cada dia vivendo milagre. O milagre da vida, o milagre da saúde, o milagre de respirar, o milagre de acordar, de poder dobrar os joelhos, irmãos. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Aleluias. E ela perseverou na oração quando retornava para casa, sem resposta. Eu creio, o Espírito Santo de Deus bradava em meu coração. Cada dia essa mulher pedia uma estratégia para Deus. Jesus, quando falou desta viúva, ele diz que esta viúva ia diante do juiz para que julgasse sua causa. E quando ele diz que o juiz não respeitava e que ela importunou, quer dizer que ela voltou muitas vezes. Quem sabe quantos meses, irmãos, porque nós, para chegarmos diante do juiz, precisamos de um advogado, precisamos de alguém, e às vezes é num mês, no outro mês, quem sabe 3 meses, quem sabe quanto tempo. Mas cada dia Deus dava uma estratégia para esta mulher. Cada dia Deus fazia de uma maneira diferente, porque é assim com a nossa vida.
Muitas vezes estamos passando por uma porta apertada, por alguma situação difícil, algum tipo de enfermidade, e nós oramos e colocamos diante do Senhor. E nós apresentamos: Senhor, esta enfermidade, o Senhor vai repreendendo. E no outro dia Deus nos dá para orar de outra maneira. Que o Senhor nos dê força, e se nós for para nós morrer, que nós estejamos prontos. Cada dia Ele vai nos dando a estratégia. Ele vai nos dando uma palavra, uma maneira de chegar diante dEle. E de agir diante daquela situação. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmã, muitas vezes nós passamos uma noite atribulada, preocupada, não conseguindo dormir. Mas quando nós acordamos, Deus nos dá força. E eu só o fato de descer da cama, irmãos, eu digo para Deus: eu sou feliz, Pai, porque eu acordei nessa manhã. E ali Deus vai nos dando estratégia. Eu sou uma pessoa que quando tenho qualquer problema na saúde, na família, eu não durmo à noite, irmãos. E eu acordo o marido assustado, como sempre, né? Porque eu começo a orar e chorar no quarto, porque está frio para sair do quarto. E aí eu choro no quarto mesmo e assusto ele, né, irmãs? E ele diz: ela me dá cada susto. Mas Deus cuida de nós. E cada dia que essa mulher chegava diante desse juiz para pedir que a sua causa fosse julgada, eu creio que Deus dava a estratégia. Aleluias. E ela perseverou, irmãos, na oração. Porque como é que nós temos a estratégia? Como que Deus nos dá a estratégia, irmãos? É quando nós estamos orando. É quando nós estamos falando. Porque se nós deixar o problema assim, sem orar, irmãos, muitas vezes a pessoa diz assim: mas eu não sei como é que acontece na vida de vocês. Tem um preço, irmãos. Tem um preço para nós estarmos de pé. Tem um preço para nós acordar e para nós estar aqui. Para nós chegar até aqui tem um preço. Tem um preço. Deus vê lá na nossa casa quando nós estamos orando. Deus conhece, irmãos, quando nós estamos lá chorando, gemendo, como as irmãs cantaram nessa tarde. E muitas vezes adorando. Porque muitas vezes nós oramos um longo período e depois nós temos vontade de adorar, vontade de louvar. Nós começamos a chorar de alegria, mesmo diante de uma situação. O cristão tem algo tão lindo, irmãos, porque ele pode estar gemendo. Mas ele está gemendo e ora ele já está sorrindo, ele já está glorificando, ele já está louvando, ele já está agradecendo. Aleluias. Aleluias. O impossível para o homem é possível para Deus. Pode ser impossível, talvez você pense assim: a causa que eu tenho é impossível. Mas é possível para Deus. Ele é o Deus do impossível. E Ele está aqui nesta tarde. E eu coloquei assim, irmãos: qual o teu impedimento? Quem sabe uma traição? Quem sabe a tua causa que você pensa que precisa ser julgada é uma traição. Deus me deu esta palavra pela manhã. Uma traição, uma enfermidade. Aleluias. Uma mentira. Foi Deus que me deu essa palavra, irmãos. E Ele quer falar conosco nesta tarde. Uma causa que está na justiça. Uma traição, muitas vezes, destrói uma família, uma vida, um casamento, um relacionamento de filhos, pais. Uma traição. E uma mentira muito mais ainda, irmãos. Porque a mentira é do diabo. Eu sempre ensino para minha neta e para o meu filho: quem é o pai da mentira é o diabo. E se muitas vezes a pessoa é levada a mentir, ela está servindo o diabo. E temos que cuidar dessas coisas. Às vezes a vitória não chega, às vezes está demorando para chegar a vitória. Está demorando para chegar a vitória, mas tem uma mentira. Isso precisa ser desfeito, irmãos. Esse juiz que está diante de ti, esta causa, essa situação precisa ser desfeita. O Senhor falava comigo: pode ser uma traição, mas pode ser uma mentira, pode ser uma enfermidade, pode ser algo que está para ser julgado. E você está achando que é impossível. Mas eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo, não existe impossível para Ele. Mas nós temos que buscar o Senhor, buscar com o nosso coração, irmãos, buscarmos com alegria no Senhor. Aleluias! Assim como esse juiz não atendia a esta viúva, parece que não muda nada. Cada dia Deus dava uma palavra para esta mulher. Em Jeremias 23, 29 diz assim:
A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Eu não sabia nem onde estava escrito essa palavra. O Espírito Santo falou comigo. O que é uma pedra, irmãos? Quem é de nós que pode pegar a mão e quebrar uma pedra? Bater e quebrar uma pedra. Às vezes o coração está virado numa pedra. Às vezes uma situação é tão impossível. Deus me mostrava, quando Deus me deu essa palavra, Deus me dava a visão de uma trincheira, de uma barreira, de algo como esse juiz que estava impedindo a vitória de alguém. Deus me dava essa visão. Eu via claramente como se fosse uma trincheira, como se fossem sacos de areia que estavam impedindo a passagem daquela pessoa. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, que destrói, que quebra, que desfaz, que tira do caminho o empecilho, que quebra a pedra. Aleluias, esta é a palavra do Senhor. Quando esta mulher pedia estratégia para Deus, Deus dava uma palavra. Cada dia que ela chegava diante daquele juiz, ela tinha uma palavra. E na hora certa, o martelo, que é o nosso Deus, que é a palavra, esmiuçou a pedra. Aleluias. Aleluias. Pode ter o coração de pedra, mas Deus muda tudo. Ela teve atitude, irmãos. Às vezes a pessoa diz para nós, mas eu estou orando. Ah, mas tal coisa, mas eu estou orando. Mas não faz nada. Não é verdade? Somente orar não é o correto. Muitas vezes temos que tomar atitude. Estar no círculo de oração nesta tarde é uma atitude. Você estava na tua casa, quem sabe estava tão bom para estar em casa hoje à tarde. Quem sabe olhar um filme, quem sabe fazer um bolo. Quem sabe visitar mãe, pai, filho, algum familiar. Mas eu quero te dizer que aqui está melhor. O nosso Deus tem bênção para nós nesta tarde, irmãos. Eu digo para nós porque é para a minha vida. Aleluias. Ela teve atitude. Porque devemos orar, mas também reagir. Ter ação, irmãos, fazermos algo. Neste ano do Jubileu de Ouro, do Círculo de Oração Vencendo pela Fé, eu anotei. Irmãos, no ano de 1942... no dia 6 de março, uma mulher chamada Albertina Bezerra tinha uma filha, e o nome da sua filha era Zuleide. E ela não falava e ela não caminhava. E aprove ao Senhor que esta mulher, Albertina Bezerra, se reunisse entre 7 mulheres e começaram a orar. Elas formaram o primeiro círculo de oração da Assembleia de Deus no Brasil. Que história linda, irmãos. Que coisa linda. E imagina o que aconteceu? Se a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, ela recebeu vitória. A sua filha andou e a sua filha falou. Aleluias. Irmãos, os irmãos que me conhecem sabem que eu criei uma neta. E ela está com 6 anos de idade. E quando ela fez 3 anos, a minha filha, a mãe dela, foi embora para Santa Catarina. E eu fiquei com ela. Teve dias tão difíceis, irmã Mariela, que eu achei que eu não ia vencer. Falei para a pastora, falei para muitas pessoas. Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Muitas vezes ela doente, ela engessada. E era eu, meu marido e meu filho se revezando para cuidar da Alice. Para mim poder vir pregar muitas vezes, para mim poder vir no círculo de oração. Em meio à pandemia, em meio à enfermidade, em meio ao Covid, em meio a tudo. E neste ano, eu estava numa campanha de jejum e oração. E eu dobrei o joelho, ela começou o ano letivo e começou a ter problemas na escola. E a professora, a primeira coisa que perguntou, a mãe desta criança. Eu disse, eu sou a mãe e sou a avó, eu que crio. A mãe não mora por perto. Mas aquilo, irmãos, veio como uma flecha que cravou no meu coração. E eu estava em campanha de oração, eu acordei no outro dia e dobrei os joelhos na minha sala e disse para Deus, Senhor, ela não pediu para nascer, ela não pediu para a mãe ir embora, ela não pediu para a mãe morar longe dela, essa situação está diante de ti. Pai, se não é da tua vontade que ela venha, eu vou entender, eu vou continuar criando e vou fazer a tua vontade. Mas se o Senhor puder trazer ela para perto, Pai, não para criar minha neta, mas sim, Jesus, para que ela possa dizer, eu vou lá na casa da mãe, e ela possa ir.
ela possa ter abraço da mãe. Irmã Mariela, ela é muito querida, ela é muito amada, ela dá muito amor para as irmãs da congregação. Tem irmãs que me dizem assim: irmã, eu cheguei doente nessa tarde, nesta noite. E Alice chega ali, abraça as irmãs e cura as irmãs. Irmãos, tem um mistério da parte de Deus nessa situação. E eu orei pela manhã e ninguém sabia. Meu esposo estava dormindo e meu filho estava para a escola. E quando foi à noite, a minha filha ligou e eu coloquei em viva voz. E ela disse: mãe, ele quer ir embora, quer voltar para a Uruguaiana. E eu ouvi ela falar tudo aquilo, eu não vi a hora dela desligar o telefone, irmãos, porque eu não queria chorar. E eu fui onde estava meu esposo e comecei a chorar. Eu disse: hoje, eu orei, hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, irmãos. Eu orei 7:30 da manhã e disse para Deus: Pai, se ela puder retornar para esta cidade, Pai, tão somente para quando ela precisar de um abraço, ela vai ter o abraço da mãe. E Deus trouxe de volta, irmãos. Deus trouxe de volta, já está morando em Uruguaiana. Não está aqui nessa tarde porque ela não pôde estar. Mas Deus age, irmãos. Deus destrói barreiras. Pode ser uma trincheira, pode ser, irmãos, uma pedra, pode ser qualquer coisa que esteja diante de ti, impedindo a tua vitória. Deus é poderoso para mudar a história. Aleluias, Ele é Deus e Ele tem poder para fazer. Eu vivo um milagre, irmãos. Eu vivo um milagre, eu posso dizer. Cada dia da minha vida eu vivo um milagre. A minha filha saiu da madrugada, depois da festa do círculo de oração, com as crianças no carro. E eu pedi para as irmãs do grupo: irmãs, orem, minha filha está saindo essa madrugada. E meu marido dormiu e acordou, e eu orando aquela noite, e eles viajando. E eu só dizia para Deus: esconde no teu sangue, Pai. Esconde debaixo da tua potente mão e traz em segurança. E quando foi 9:30 da noite, chegaram. Porque Ele é Deus. Porque Ele protege. Porque Ele cuida. Aleluias. Aleluias. Neste ano, irmãos, do Jubileu de Ouro, aqui, irmãos, do culto do círculo de oração Vencendo pela Fé. Que coisa linda é esta história. Eu não sei quanto tempo você está vindo neste lugar, mas são 50 anos do círculo de oração. Mulheres que oraram neste lugar, muitas já partiram para a eternidade. Mulheres que estão aqui orando, muitas já receberam a vitória. Eu não sei o que você tem buscado ou pedido. A irmã Darcila já testemunhou vitória. Eu estou testemunhando o que Deus tem feito. Quem sabe quantos testemunhos, mas quem sabe você pensa assim: irmã, isso não acontece comigo. Por que será que não acontece? Começa a orar, irmã. Começa a buscar o Senhor. Faz como essa viúva, começa a colocar suas causas diante do Senhor. Acorda na madrugada, se você não consegue acordar, coloca o celular ali para despertar e diz: Senhor, eu vou levantar e eu vou orar. 1h da manhã, quem sabe 3 horas, quem sabe 6 horas da manhã. A congregação orou quase 2 anos às 6 horas da manhã. E Deus cuidou da nossa família. Aleluias. 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 Deus deu vitória para a Zuleide. Ela caminhou e falou, irmãos. Aleluias. Porque a última palavra é dele. Aleluias. Aleluias. Em 1 Samuel 1:10, Ana moveu o coração de Deus com uma oração. O sonho de Ana era ter um filho. Ana orava no templo e pediu um filho para Deus. E Deus concedeu um filho para Ana. Aleluias. Esta mulher chegou diante desse juiz. Podia ser viúva. Podia não ter um esposo do lado, um advogado. Podia não ter condições. A Bíblia não fala se ela tinha filhos ou filha. A Bíblia não fala. Apenas, Deus não sabemos se é uma história verdadeira ou é algo apenas que Jesus estava ilustrando para falar para os seus discípulos. Mas ele falou de uma mulher viúva, de uma mulher que orava, que insistia, que chegava diante do Senhor. Irmãs, por que eu tenho vivido milagre? Não é porque sou melhor do que ninguém, irmãos. Mas eu aprendi na minha meninice, com 6 anos de idade, a orar. E muitas vezes fiz oração errada.
Já orei contrário, já orei coisas que não deviam. Mas Deus, irmã, vai aperfeiçoando, vai curando, vai trabalhando, irmãos, porque nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Quantas vezes dissemos coisas que não devíamos dizer, mas nós vamos continuar orando, continuar caminhando. O que Jesus falou dessa viúva? Ela não desfaleceu, ela não desanimou no caminho. E o que nos ajuda a cada dia é não desanimar, irmãos. Se nós não desanimar, nós vamos ter vitória. Nós vamos continuar buscando, vamos continuar orando. E Deus vai aperfeiçoando e vai trabalhando até chegar a nossa bênção. Aleluias! Em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente, irmãos. Infinitamente, aleluias, muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus faz além do que Ana lhe pediu. Deus fez além. Ana lhe pediu um filho. E Deus deu mais filhos a Ana e deu Samuel. Juiz, sacerdote, homem de Deus. Esta mulher, ela importunou o juiz. Quantas vezes foi diante do juiz, eu não sei. Quantas vezes ela chegou diante deste homem, eu não sei dizer. Mas algo eu tenho para dizer que Jesus falou nessa parábola. Ele julgou a sua causa. Porque, irmãos, ele não queria mais ser atrapalhado por aquela mulher. Quem sabe ela chegava pela manhã, quem sabe à tarde, quem sabe meio-dia. Eu não sei qual horário que ela ia diante dele, eu não sei no que ela incomodava ele, mas aquilo começou a incomodar. E o que Jesus quer nos falar nesta tarde, irmãos? Até que Jesus volte para levar a igreja. O que a igreja precisa fazer? O que eu e você precisamos fazer? Qual é o segredo que eu estou contando nesta tarde? Do que nós estamos falando nesta tarde, irmãos? De oração. Uma vida de oração. Esta viúva, Deus deu estratégia a cada dia. Cada dia essa mulher orou, buscou, conversou, pediu para Deus a estratégia. E esse juiz disse: eu vou julgar a causa desta mulher. Eu não sei qual a tua causa que te trouxe nessa tarde. Quem sabe você está passando por uma enfermidade e pensa, não tem saída, não tem solução, não dá, a medicina já disse que não. Mas a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor, e Ele está aqui, irmãos, e Ele quer julgar a nossa causa. Ele quer nessa tarde, irmãos, trazer o bálsamo que tu precisa, o acalmo para tua mente, para o teu coração, o equilíbrio, a coragem, a ousadia para prosseguir. Quando eu tive a visão das trincheiras, Deus falava comigo de perdas pelo caminho. Perdemos coisas, abrimos mão de outras, deixamos de fazer outras. Quantas vezes, depois que a minha filha chegou, quarta passada, eu pensei, vou ficar com ela, chegou de viagem, tanto tempo, distante, nós queremos conversar, são tantas coisas. Eu disse, Senhor, melhor é estar nos teus átrios, melhor é estar na tua casa, Pai. Melhor é ouvir a tua voz, e que coisa linda que o irmão Leonardo pregou aqui na quarta passada, sobre a viúva de Naim. Que coisa linda, irmãos, é nós podermos estar na casa do Pai e esperarmos nele, confiarmos nele. Aleluias. Esperamos a volta de Cristo, morar na glória com Ele. Qual o segredo, irmãos? Continue orando. Continue buscando do Senhor. A palavra é a pedra, é o martelo que esmiuça a pedra. Quem sabe você nessa tarde está lembrando de algo que está no teu caminho. Alguma palavra que alguém te disse, Deus me levava a pensar isso hoje. Quando eu pensava em enfermidade, às vezes alguma pessoa quer indagar alguma coisa e nos magoa profundamente. Magoou um familiar nosso e essa pessoa deixou de vir na casa do Senhor. Essa pessoa foi se entristecendo, foi saindo da casa do Senhor cada dia, e ninguém buscou, ninguém visitou, ninguém orou por essa pessoa. E você está pensando nessa pessoa. Quem sabe você foi magoado com alguém, com alguma irmã, e isso está sendo impedimento para você receber a tua bênção. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão necessário você entender nesta tarde. A necessidade que nós temos de perdoar.
A necessidade que nós temos de orar, irmãos. A necessidade que nós temos de estar diante do Senhor. A irmã contando o testemunho da netinha. Quando Alice nasceu, Alice não tinha o osso do fêmur. Eu já contei esse testemunho aqui. Não tinha. Perdemos 1 ano de um lado para o outro com a medicina. E lá, passado 1 ano, levamos Alice para Santa Maria. Quando o médico olhou, ele disse assim: vocês já perderam 1 ano. Agora é só um milagre. Eu lembro que a minha filha veio com ela chorando lá de dentro e disse assim: mãe, o médico disse que é só um milagre. Estava meu cunhado, meu esposo, eu disse: agora nós estamos falando a língua que eu queria ouvir. É só um milagre. O milagre ele é especialista em fazer. E na mesma hora eu reagi, me coloquei de pé e disse para minha filha: Deus é especialista em fazer milagres. E em nome de Jesus, esta situação, Deus vai nos dar vitória. Retornamos para ela, para a Uruguaiana, na segunda-feira mesmo, quando ela tinha consultado. Na outra segunda-feira, após 7 dias, ela foi operada. O médico não queria perder nenhum minuto, nenhum segundo, porque ele disse que nós já tínhamos perdido 1 ano. Fez a cirurgia, ficou engessada. Eu lembro que a irmã Fátima Janeta era nossa companheira de oração. E nós orando. Cada vez que ela ia a Santa Maria fazer a revisão, 3 meses, 4 meses, o médico dizia assim: irmãos, vai ter que operar todos os anos. E para confirmar, irmãos, a bênção do Senhor, quando a minha filha saiu chorando lá de dentro e disse que era só um milagre, tinha uma menina de 15 anos, irmã Inês, 15 anos, que já tinha passado por 15 cirurgias, irmã Liana. Todos os anos ela fazia cirurgia, e meu esposo disse assim, ó: já pensou todo ano ter que abrir a perna, irmã, e trocar ali aquela cartilagem que eles colocam ali? Todo ano, 15 cirurgias, irmã. E aquilo ali parece que vinha para nos abalar. E o meu esposo ficou assim: mas já pensou, amor? Não vai acontecer, em nome de Jesus. Eu digo: não vai. E ela foi para a primeira revisão e não tinha mudado nada. Foi para a segunda revisão e não tinha mudado nada. E o médico só falando que ia ter que operar daí 6 meses e operar. E nós orando. E quando ela foi, depois, eu acho que 1 ano e 6 meses, eu testemunhei no culto da Vitória, que é à tarde. A minha filha foi, deu ônibus, e 7h30 da manhã era consulta lá, e ela ligou. Ela disse: mãe, o osso cresceu, mãe. Não vai passar mais por cirurgia. Ele é Deus, irmãos. Pode nascer sem o osso. Pode nascer sem um dedo. Pode nascer, irmãos. Porque Ele é fiel. Deus é poderoso. Ele está aqui nessa tarde. Eu não sei o que você tem pedido. Eu levei ela em 2020 para a revisão. E o médico é professor de medicina, ele chamou todos os alunos e começou a mostrar a situação da minha neta. E eu disse: eu posso levar ela para o colégio? Ele disse: deve para ela crescer e desenvolver tudo que ela precisa. Não passou e não vai passar por mais nenhuma cirurgia, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é o Deus que faz crescer o osso. Ele é Deus que manda o socorro. Ele é Deus que julga a causa da viúva. Ele é Deus que guarda nossos filhos aqui ou em qualquer lugar. Pode nós não estar juntos, irmã Darcila. Pode nossos olhos não estar ali, mas os olhos daquele que cuida de nós está com os nossos filhos. Aleluias! E para a honra e glória do Senhor, ela está crescendo na casa do Pai. Louva, irmãos, adora louvar. E ela disse: mamãe, eu já vou cantar no teu coral. Aleluias, ela ama estar no coral. Porque Ele é Deus, irmãs. Cresce o osso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Era essa palavra que eu tinha para entregar nessa tarde, irmãos. Esta palavra que Deus falou comigo, a respeito desta viúva, a respeito desta mulher de oração, a respeito de oração, irmãos. Quem sabe você pensou: tem um segredo novo, tem algo novo? Tem. Vamos continuar orando. Vamos orar hoje. Vamos orar nesta madrugada. Vamos orar amanhã e vamos continuar orando. Até que Jesus possa romper as nuvens e levar a igreja. A igreja vai estar orando. O círculo de oração vai continuar orando. Aqui é o melhor lugar para você estar. Convide mais alguém. Traga mais alguém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Obrigada, irmã. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nessa tarde, irmãos. A irmã nos deu liberdade para orar. Eu sou grata a Deus. Aleluias.
Irmãos, você que ouviu essa palavra, eu não sei se tem alguém neste lugar que ainda não aceitou Jesus. Se tem alguém neste lugar que ainda não aceitou Jesus, nessa tarde você tem uma oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se vamos estar aqui, se Jesus vai voltar ou se Ele vai nos levar. Nós não sabemos. Mas Ele está aqui nessa tarde, tem uma chance, tem uma oportunidade. Se existe alguém, passe aqui na frente para aceitar Jesus nessa tarde. Se alguém estava afastado, fora do caminho do Senhor, você tem uma oportunidade nessa tarde de reconciliar com o Pai. Ele ouve a nossa oração, irmãos, mas nós precisamos de comunhão com o Pai. Se tem alguém nessa condição, passa aqui na frente. Alguém que quer reconciliar nesta tarde. Estava afastado do caminho do Senhor, se entristeceu por alguma coisa, com alguém, com alguma situação, e quer retornar. Ninguém? Amém, irmãos. Que bênção. Você que está aqui nessa tarde, que é uma oração. Você que tem um juiz na tua frente, um iníquo. Alguém que não teme a Deus. Alguém que não respeitava homens. Quem sabe uma pedra. Quem sabe uma enfermidade. Quem sabe uma mágoa que está no meio do teu coração, está impedindo a tua bênção. Quem sabe uma mágoa. Uma palavra que foi dita e você sofreu com esta palavra. E isso calou fundo no teu coração e tem trazido marcas. Cicatrizes na tua vida e você não consegue prosseguir. Passe aqui à frente e vamos orar. Você que quer uma oração nessa tarde. Você deseja um milagre da parte do Senhor. Precisamos orar mais. Buscar mais. Mas Ele está aqui nessa tarde e Ele tem milagre. Não por minha causa, irmãos. Não por causa do que eu testemunhei. Não sou melhor que nenhuma das irmãs. Mas porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele quer te abençoar nessa tarde. Ele quer enviar o socorro lá no teu lar, na tua casa, na tua família. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história da tua vida. Aleluias, passe aqui nessa tarde. Passe aqui na frente, vamos estar orando e repreendendo, irmãos, toda cicatriz. Essa trincheira tinha sangue nela. Tem coisas que nos machucam. E às vezes parece que não vai ter volta. Situações, tristezas. Deus me mostrava mentes que estão aprisionadas. Mentes que estão sendo perturbadas por palavras. Quem sabe quanta oração de familiar tem lá atrás. Eu sou fruto de uma mulher de oração. Hoje eu dizia para Deus. A minha avó era assembleiana, o nome dela era Ana. Assembleiana, fruto da oração da avó. A minha mãe era mulher de oração. Minhas irmãs, mulher de oração, aquelas que já partiram para a eternidade, mulheres de oração. Meu irmão que já partiu para a eternidade era um pastor, homem de oração, que não desistia da família, que não desistia de ninguém. Ele dizia, esse é importante para Deus. Aleluias. E se você está passando por essa situação, tem gente no banco ainda que não quer vir à frente. Irmãos, nós não devemos insistir, sabe por quê? Porque tem que ser algo voluntário do nosso coração. Quando nós queremos Deus, nós queremos a mudança, nós queremos ser curado, nós queremos ser liberto, nós precisamos buscar. Essa mulher teve uma atitude, ela precisou ir diante do juiz, ele sendo bom ou não, sabendo se ele ia julgar bem ou não, mas ela foi. Muitas vezes é nós que precisamos tomar uma atitude. É nós que precisamos fazer algo, irmãos. Vir até a frente para receber a oração. Aleluias. Vamos estar orando nessa tarde em nome de Jesus. E Deus é poderoso para julgar a tua causa. Deus é poderoso para te dar a saúde que você busca do Senhor. Você precisa de saúde para caminhar, para acordar, para orar, para continuar, para prosseguir nessa tua caminhada. Você precisa de força, de ânimo. O Senhor tem para ti nesta tarde. Em nome de Jesus. Paizinho, mais uma vez na tua presença, Pai. Eu me coloco, Senhor, na tua presença, intercedendo por estas vidas que vieram até a frente.
A tua palavra foi pregada, Pai, a tua palavra que o Senhor me deu. O Senhor trabalhou na minha mente todos esses dias, Pai, através desta palavra. Eu pude falar dela nesta tarde, Espírito Santo. E a tua palavra diz que ela é o martelo que esmiuça a penha. Jesus, nesta tarde tem vidas aqui na frente. Eu não conheço, Pai, a mente, eu não conheço o coração, eu não conheço o pedido, eu não conheço sonhos, projetos, mas o Senhor conhece. E eu coloco diante de Ti agora, Pai, Te pedindo o milagre, Te pedindo a cura, Te pedindo a libertação. Entra lá naquele lar, Jesus, lá onde ficou alguém rebelde, Pai, onde ficou alguém dizendo palavrões, dizendo coisas que não devia, e tem entristecido alguém que está aqui dentro. Trabalha naquela vida, Espírito Santo, entra lá e muda esta história, Pai. Muda esta história, Espírito Santo. Entra nesta vida, Pai. O Senhor é bálsamo, o Senhor é cura, o Senhor é milagre, aleluias. O Senhor é alegria, o Senhor é a paz que não tinha neste lar. A partir de agora, Jesus, ela vai te buscar todos os dias, todo momento, Pai. Quando ela chegar diante de Ti, ela vai lembrar que fez um compromisso contigo, de te buscar na madrugada, de te buscar pela manhã, de te buscar em todo instante, Deus. Trabalha nessas vidas, Espírito Santo, e revela a Tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Opera no meu lar, na minha família. Salva, Pai, aqueles que ainda não são salvos, Jesus. Cura aquele que está enfermo. Liberta aquele que estava perturbado, aquele que estava acusando, mentindo, enganando, traindo. Liberta, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço nesta tarde, Espírito Santo. Tu és fiel, Senhor, para fazer infinitamente o impossível.